Bom dia a todos. Que bom podermos estar aqui mais esta manhã, juntos, né, nessa manhã de reflexão, para que a gente possa falar sobre a obra O Tempo do Autoencontro de Rossandro Klingen. Nós estamos hoje, né, propondo a reflexão sobre o capítulo Nossos Desertos de Cada Dia. E esse capítulo ele já começa com uma reflexão que diz assim, ó: grande parte das angústias por nós experimentadas tem a ver com a nossa atitude mental diante da vida e das dificuldades pelas quais a maioria de nós passa. Então, isso aqui já traz assim bastante reflexão para a gente, né? Porque cada vez mais a gente. Eu tenho uma amiga que outro dia ela fez uma provocação que ela disse assim: ah, mas hoje parece haver uma grande necessidade que as pessoas sejam gratas, que as pessoas sejam felizes. Mas a verdade é que os estudos recentes na área da psicologia têm mostrado que durante muito tempo a psicologia se preocupou muito com os aspectos negativos, né, da psique humana. Então, tem um estudo que mostra que no ano de 1998, para cada artigo que foi publicado falando assim sobre a felicidade, sobre o bem-estar, foram publicados outros 17 falando sobre depressão, sobre transtornos, sobre ansiedade. E aí, né, as pessoas falam, ah, mas a gente tem que entender os mecanismos, né, das doenças mentais e tudo. Sim, mas a gente não precisa ficar focando somente naquilo que é o negativo, porque o negativo a gente já está experimentando, a gente já está vivenciando. A gente precisa aprender com o que funciona, para que a gente possa trabalhar a nossa atitude mental, para que a nossa atitude mental funcione como a dessas pessoas, que como nós enfrentam os seus desertos na vida, mas que elas conseguem caminhar. E esses estudos eles têm mostrado o seguinte, que durante muito tempo a gente ficou buscando, né? A gente achava assim, ah, se eu me esforçar, se eu me empenhar, eu vou ter sucesso naquilo que eu faço. E eu tendo sucesso, eu vou ser feliz. Mas aí o que a gente via era normalmente o quê? O cara vai lá, ele está querendo uma promoção no emprego. Ele se esforça, ele consegue a promoção. Mas logo depois, ele percebe que ele não está feliz. Mas por que ele não está feliz? Porque à medida em que ele conquistou aquela promoção, ele já começa a fazer com que as metas dele sejam outras. Então ele já vai em busca de outras. Então é como se a felicidade fosse algo intangível, porque sempre essas metas estarão progredindo à medida em que nós estivermos progredindo também. E a psicologia positiva hoje, o que ela mostra para a gente? Que as pessoas de maior sucesso, as pessoas de alto desempenho, são aquelas que antes de buscarem o resultado para se sentirem felizes, elas traziam em si, intrinsecamente, internamente, esse sentimento de gratidão, esse sentimento bom em relação à vida, né? Então, não é que as pessoas, né, que para nós sejam bem-sucedidas, elas não enfrentem seus desertos. Todos nós enfrentamos desertos. Todos nós passamos por dificuldades. Esse simbolismo do deserto, ele vai aparecer na vida de grandes personalidades da humanidade. A gente tem falado muito disso, né? A gente vê que Cristo, né? Nós estudamos na semana passada isso, na vida de Buda, na vida de várias pessoas. Por que não haveria de haver um deserto nas nossas vidas? Mas a questão não é ter ou não um deserto na vida, é como a gente reage diante desse deserto. Qual é o nosso comportamento, qual é a nossa conduta, né? Então é isso que a gente vai estudar hoje. E aí, Rossandro vai começar o capítulo dizendo assim, ó: todos nós passamos por períodos no deserto, períodos de dor, de perda, decepções. Nesses momentos, a vida nos chama para um recolhimento. Entretanto, temos uma dificuldade enorme para aceitá-lo. Sempre que sofremos algum revés em nossas vidas, como o fim de um relacionamento ou a perda de um ente querido,
quando ficamos desempregados ou não somos aprovados no Exame Nacional de Cursos, né, do ensino médio, o Enem, ou naquele tão sonhado concurso público, quando alguém que amamos muito não está mais próximo a nós, ou seja, quando tudo aquilo que planejamos ou cogitamos não se concretiza, somos confrontados com a desconcertante sensação de deserto. E aí é interessante porque hoje, né, a gente está nesse momento em que as pessoas têm falado muito do Setembro Amarelo, nesse mês de prevenção, né, e conscientização sobre o suicídio. E eu tenho percebido muitas pessoas falando da questão do suicídio entre jovens. A verdade é que a nossa sociedade, a gente parece estar num ritmo de programar nossas crianças e nossos jovens para eles serem sempre bem-sucedidos. A gente treina as pessoas para que elas sejam bem-sucedidas desde muito cedo. A gente vibra por cada conquista, mas ninguém prepara um filho para perder. Ninguém prepara um filho para o fracasso, para o insucesso, para a dor, porque a gente acaba, né, internamente preparando o nosso filho para que ele faça e conquiste aquilo que a gente de repente não conquistou para a gente e a gente quer aquilo para o nosso filho. Mas aí entra um ponto importante, porque muitas vezes quando a vida, né, vai apresentar os seus reveses, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes e nós mesmos não conseguimos ter equilíbrio e serenidade para passar por isso. A gente se angustia de tal forma que a gente não aceita, a gente não consegue ter resiliência. E é dentro desse contexto que Rossandro vai trabalhar o capítulo de hoje, mostrando que é preciso, para sair do deserto, que a gente consiga desenvolver, antes de mais nada, esse sentimento de resiliência. Aceitar que esse momento ele é natural na vida de todos nós. Então ele diz o seguinte: para que esse momento funcione, né, para que o deserto tenha o seu propósito de renovação, de crescimento, a primeira coisa que tem que ser feita é que a gente se recolha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo numa sociedade que ela é muito contrária ao recolhimento, né? A gente tem muita dificuldade de esperar o momento da dor passar e voltar à vida. Então, é natural, por exemplo, quando alguém termina um relacionamento, né? A primeira dificuldade enfrentada nos dias de hoje é continuar usando as redes sociais, por exemplo, e ficar visualizando ali as coisas que estão acontecendo. E aí, na verdade, a gente fica sempre naquela sensação assim, poxa, o outro está tocando a vida dele, eu não estou tocando a minha vida, né? Ah, ele conseguiu reerguer, que bom, ela conseguiu caminhar, que bom, mas e aí, né? A gente não consegue dar aquele tempo, simplesmente falar, poxa, vamos ficar um tempo sem se ver, cada um tocar seu barco, tocar sua vida. Não, porque o tempo todo a gente está ali, vendo, interagindo, como é que foi, e é inegável que sentimentos como esses apareçam. E aí o Rossandro chega até a colocar coisas, né, que ele diz assim, a gente tem de repente uma pessoa que sofreu mais na separação, aí ele fala assim, ah, então o outro vai ter ódio do namorado atual ou da namorada atual, torcendo para que o novo ou a nova parceira morra, quebre o pé, seja feio, feia. Ou seja, fica aquele sentimento de comparação, né, do outro que foi preterido ou mesmo do que não quis mais, e ficam ali tentando acompanhar algo que já passou, que foi o fim do ciclo, já passou, chega, né? E aí ele diz, para uma dor física, um analgésico, ele ajuda temporariamente, mas não é útil nas dores emocionais. Os sentimentos não resolvidos que nunca foram vistos, expressos ou realmente sentidos nos impedem de superar a tristeza, a raiva, não permitindo que depois a gente consiga abraçar a felicidade. O deserto, gente, ele nos obriga a dar um lugar e um nome às nossas dores. Se isso não acontece, não é deserto. Ao dar tempo, né, para que nós possamos elaborar as nossas dores, nós somos tomados por um alívio e pelo surgimento de uma nova perspectiva sobre nós mesmos e os outros. E essa nova perspectiva ela vai surgir das experiências do deserto. E apesar, né, do deserto
do rol assim, de sofrimentos, decepções que podem acontecer com todos nós ao longo da nossa vida, é muito importante que a gente consiga passar por esses momentos consciente, vivendo aquilo ali. A medicação ela pode dar um suporte, mas somente naqueles casos que são necessários. Muitas vezes a gente precisa, né, passar pela dor sem o uso da medicação, porque a gente não pode anestesiar a dor. A medicação ela é importante para aqueles casos de depressão, onde a pessoa tem, né, transtornos emocionais devidamente diagnosticados. Mas hoje também existe uma espécie de banalização do uso dos medicamentos, né? As pessoas usam medicamentos, né, para controle de ansiedade, para controle do humor, para depressão, de uma forma assim muito banal, muito simples. É como se aquilo fizesse parte do dia a dia, para tentar mascarar o que é real e que as pessoas querem fugir, né? Que é a realidade da dor, do momento que estão passando. E aí Rossandro diz: é inútil fugir da dor bebendo todo final de semana. Eu tinha um amigo que dizia assim para mim: preciso de terapeuta não. Meu terapeuta é um copinho de chopp ali todo final de semana, uma mesa cercado de amigos e legal. Mas os seus amigos também têm conflitos emocionais. Os seus amigos também têm percepções sobre sua vida e suas próprias existências que são distintas e que não necessariamente são corretas. Seus amigos estão ali também naquele papo de mesa, né, de bar, que é um papo superficial, que não vai na profundidade das questões que você precisa trabalhar dentro de si. Né? Então tem gente que busca fuga nos jogos online, no WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas vão buscando fugas aí. Mas num momento como esse, em que é preciso que o ser humano se desliga para se refazer, o que o Rossandro sugere é que as pessoas realmente saiam temporariamente das redes sociais, do mundo digital, e que elas possam então mergulhar naquilo que elas precisam naquele momento, que é um mergulho que em si próprias, né? Então, ele diz assim, existe alguma coisa mais deprimente do que você terminar um relacionamento e de repente ficar aceitando migalhas afetivas da pessoa pelo WhatsApp? Quando ele ou ela posta uma foto do atual relacionamento, quem já estava mal fica num estado psicológico ainda mais lastimável, né? Então, o que ele fala é, dá um tempo da rede social, depois você volta. Você não precisa ficar o tempo todo ali conectado com todo mundo. Você pode estar em conexões que sejam reais, você não precisa estar na conexão virtual. E aí Rossandro continua, assim é muito mais saudável você adotar um comportamento semelhante à maré, que avança e recua, pois o ser humano é como as marés. Ele tem necessidade de avançar e de recuar de acordo com os ciclos sazonais de expansão e reclusão. E a vida, gente, ela é feita de ciclos, os quais nós temos que respeitar. Então, por exemplo, o nosso dia, né? Hoje a gente está começando, tá um dia aqui, ó, tá claro, a gente está começando o dia, super aqui, né? Cheio de energia nesse dia que está começando, cheio de perspectivas, cheio de ideias para esse dia que está começando. Então a gente está aqui de manhã, vamos seguir, tocar o barco agora, almoçar, à tarde vamos seguir, né, o fluxo do nosso dia, à noite nós vamos então finalizar aquilo que a gente programou para o dia, a gente vai o quê? Repousar, para que amanhã a gente acorde e recomece. Então esse dia ele tem um ciclo, esse ciclo que a gente vai respeitar. E assim como os dias têm ciclos, né, um conjunto de dias que constituem a semana também seguem um ciclo. Nós temos os dias para o trabalho, os dias que são funcionais, e aí chega um momento em que a gente tem aqui o final de semana, que tem o dia do repouso, né? E aí a gente vai, né? Tem até aquela passagem bíblica que diz assim, que Deus descansou, né? Que diz aqui, aquele simbolismo que diz assim, Deus descansa no sétimo dia. Simbolicamente, não é porque Deus precisasse de descanso, mas é meio que um simbolismo para que nós saibamos que na agitação do nosso dia a dia, nós precisamos desse momento de conexão conosco, de pausa.
O problema é que a nossa vida cotidiana, né, nos chama a uma agitação que mesmo naqueles momentos em que nós precisamos de recolhimento, a gente quer continuar enchendo as nossas agendas como se nós estivéssemos numa busca desenfreada de uma fuga de nós mesmos. Porque quando a gente está em constante movimento, a gente não para enxergar quem realmente nós somos, o propósito de nós estarmos aqui, né? E aí a gente acaba, como diz Rossandro, numa adesão cega aos valores do mundo doente. E numa luta crescente, né, por ter ou parecer ter. E aí ele diz, é muito importante que a gente dê um tempo e que a gente pense naquilo que é realmente essencial. Então, ele vai falar que a gente tem tanta necessidade de fugir do momento da dor que a gente faz de tudo para que a gente fuja das reflexões necessárias. A gente parece nunca querer estar na nossa própria companhia. E como resultado, isso nos gera uma espécie de sensação ruim, né? Ele diz que certa feita, ele e um amigo, né, que fez o curso de graduação em psicologia com ele, eles tiveram a ideia de fazer um programa de rádio. Então eles procuraram uma emissora FM lá da cidade dele e montaram um projeto que gerou um programa de rádio chamado Contato. Eram os anos, né, da década de 90 ali, e a programação era rock nacional e música internacional. E aí no programa dele, em contraste, eles começaram a tocar músicas daquela New Age, como Enya, Kitaro, entre outros artistas do gênero, né, que são aquelas músicas de um tom mais lento. E aí eles estavam ansiosos para receber o primeiro telefonema do programa da rádio. E aí o ouvinte vai, liga e fala assim, boa noite, eu queria saber quem morreu na cidade. E aí ele falou assim, gente, mas por que quem morreu na cidade? O programa não tem nada a ver com isso. Mas aí ele disse que aquilo foi um balde de água fria para eles. E aí eles ficaram muito decepcionados, e aí eles ficaram pensando, né? E aí eles falaram, por que esse cara está perguntando quem morreu na cidade? E aí eles lembraram que, na verdade, quando morria alguém importante na cidade, todas as rádios FMs passavam o dia inteiro tocando música clássica. As pessoas, então, elas associavam que música clássica tocava quando as pessoas morriam, né? Então, é difícil mudar a cultura das pessoas, né? É difícil. As pessoas hoje vislumbram a música do barulho, gente. Eu fui fazer meu cabelo outro dia e eu fiquei impressionada, porque eu cheguei no salão, tava a televisão tocando lá uns vídeos e tal, e umas músicas, né, uns barulhos, você não sabe as letras todas, você não tem um conteúdo, você tem... E as pessoas estão naquilo, parece que estão ali anestesiadas, naquela ideia, sabe, sem fundamento. Sem... E aí você, né, não é uma crítica ao cenário atual, mas também é sim uma crítica, né? A gente anda tão querendo fugir tanto da gente mesmo, das questões de natureza íntima, que a gente não valoriza aquilo que é real, aquilo que nos conecta à nossa essência. A gente quer, na verdade, algo que nos leve a essa fuga e nos leve a uma conexão com o que é banal, fútil, superficial e que não nos traz crescimento nenhum. E então a gente fica num barulho, e aí eu lembro aquela frase de Chico, né, que carroça vazia que faz barulho. Mas é muito difícil experimentar o silêncio, né? E aí ele diz que embora a música que ele estivesse apresentando lá naquele programa de rádio dele, que é a New Age, não seja, né, silêncio, diante do barulho das músicas que nós temos na atualidade, ela chega a ser uma música profundamente silenciosa. E aí, como é uma música que tem um caráter introspectivo, convida o indivíduo a aquietar-se e alterar a sintonia dos seus pensamentos. Agora, é tão doloroso encontrar consigo próprio que as pessoas querem mesmo barulho. Agora, Rossandro diz, ó, somente calando e silenciando você pode se conhecer. E como teria dito Aristóteles, conhecer a si mesmo é o começo de toda sabedoria. A autoconsciência, gente, é o ponto de partida para alcançar novos objetivos.
e nos permite reconhecer, compreender e agir, né, e gerir também as nossas respostas emocionais. Mas por que o deserto ele tem um papel tão importante, né, nessa questão do autoconhecimento que não pode ser acessado em outro lugar? Porque em meio ao turbilhão de atividades da nossa vida, a gente tem muitas deficiências de autoconhecimento. Para alguns, pode parecer fácil compreender a mente, os processos internos, saber o que, né, as questões da existência trazem para si próprios. Mas os nossos pensamentos, eles não são tão inteligíveis assim. Em grande parte, eles são formados por componentes inconscientes. Então, chegam a ser tão obscuros que nem sempre a gente vai conseguir nomear de forma minimamente correta. Desse modo, embora o autoconhecimento ele seja ali uma conquista cognitiva, transformar esses sentimentos e pensamentos obscuros e inconscientes em algo compreensível e que faça sentido para nós, exige a colaboração de outras pessoas, até mesmo de especialistas, né, de psicólogos, de pessoas que consigam nos ajudar, psiquiatras, neurologistas, pessoas que tratam de saúde mental. Então, por isso que é tão variável e é tão necessário que a pessoa saiba o momento em que ela precisa pedir ajuda nesse deserto que ela está passando. Agora, Rossandro nos adverte que o deserto nos apresenta uma estratégia e um personagem diferentes para nos ajudar nessa autoconsciência. O silêncio provocado pela solidão e a atenção que não é mais disputada pelas coisas do cotidiano, pelas distrações banais, nos forçam a mergulhar dentro da gente mesmo. E aí, quando nós nos deparamos diante da nossa impotência ou incapacidade de resolver tudo sozinhos, Deus, o terapeuta de nossas almas, se apresenta a nós com toda a sua paternidade e compaixão para nos acolher na nossa viagem interior. Então, no deserto, gente, isso acontece assim de forma única, de forma sublime. O deserto nos leva a essa transcendência. Mas aí tem gente que vai chegar e vai dizer assim, mas eu conheço muita gente que saiu muito dolorida desses momentos, de perda, de separação, de dor. Tem gente que fala assim, um amigo depois de perder parte da família num acidente nunca mais foi o mesmo, né? Uma tia que se separou, ficou tão amarga que ninguém aguenta mais ela, né? Ou então outra que fala assim, fulano passou por um tratamento de câncer, ele nunca mais superou, tem medo de tudo, não quer sair, acha que vai ficar doente o tempo todo, ficou hipocondríaco. Tem. Mas o que é diferente nessas pessoas das demais pessoas que passam por desertos e olham nesses desertos oportunidades de crescimento? São pessoas que olham para os seus desertos existenciais e focam somente na dor, não conseguindo ter perspectiva de crescimento alguma. Então, o que Rossandro fala é que nesses desertos pessoais, né, as pessoas que a gente conhece que se fixaram apenas na dor e não no aprendizado, sentiram brutalmente solidão por não se permitirem esse encontro com Deus. E ele fala mais: não basta ir ao deserto, é preciso encontrar o Pai e voltar fortalecido, enriquecido, dando um novo e transformador sentido à sua vida. E ele fala, nos últimos anos, as ciências do comportamento humano começaram a identificar um fenômeno fantástico denominado crescimento pós-traumático. Várias pesquisas que foram realizadas com pessoas que passaram por eventos traumáticos como luto, doenças graves, acidentes automobilísticos ou tragédias naturais, evidenciaram que essa vivência gerou um forte e decisivo estímulo ao desenvolvimento pessoal delas. Não foi um ganho apenas incremental, um aprendizado de como suportar e lidar com situações negativas ou de estresse.
De fato, os relatos evidenciam que elas alcançaram um novo patamar de desenvolvimento pessoal, ampliaram suas visões de mundo, deram novos significados à vida e mudaram as suas escalas de prioridade e de valores. E isso eu posso dizer, né, com certa experiência, porque eu passei por alguns desertos na minha existência, e esses desertos, cada deserto que eu passei, eu digo mesmo, né, a gente não faz apologia à dor, porque ninguém quer sofrer, mas cada um deles eu saí diferente. No momento em que eu me abri e não fiquei questionando ao Pai, por que comigo, porque eu sou sofrida, mas que eu me abri e realmente eu me permiti saber como eu posso sair desse deserto, para que eu estou passando, no que eu posso melhorar. Eu sinto que foi pedagógico, né? E trouxe um crescente para mim. De modo que cada um dos desertos, porque foram muitos e são muitos os que eu passo, na verdade eu percebo isso, eu vou me transformando, eu vou mudando questões minhas que são muito delicadas, imperfeitas, que precisam ser transformadas. Né? Por isso que o deserto também é um espaço tão individual, ninguém passa pelo nosso deserto, cada um tem o seu deserto, cada um tem, né, os seus desafios da vida. Aí tem gente que fala assim, mas tem gente que passa pela mesma experiência dolorosa várias vezes. Né? É porque passou pelo desafio do deserto, se focou muito na dor e não aprendeu nada. Então passa pela experiência para que a vida, né, ensina e traga esse ensinamento. E aí Rossandro fala o seguinte, que alguns desses ganhos, né, que se tem, né, nesses eventos de crescimento pós-traumático, eles são fantásticos e totalmente redefinidores da existência. São pessoas que se tornaram mais confiantes, que passaram a apreciar mais a vida, especialmente as coisas aparentemente comuns do cotidiano, como admirar um filho dormindo, uma árvore do quintal, o café da tarde com quem se ama. Quando você tem a experiência de perder uma pessoa que sai de casa e que essa pessoa não volta, você passa a entender que cada minuto com a outra pessoa, com as pessoas que fazem parte da sua vida, é tão importante que você valoriza isso. Sabe aquela letra, né, do Legião que dizia preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Por mais que a doutrina espírita nos ensine que somos espíritos, né, em etapas de crescimento, evolução, e que a morte é só um momento de transformação, mas nós temos as pessoas que nos sustentam e que caminham conosco nesta existência. E quando a gente se vê sem uma dessas pessoas, isso é um baque. Isso é um baque. No meu caso, isso foi transformador, porque eu passei a olhar, né, para a vida de uma forma mais comprometida. Não com aquele olhar tipo, então, se dane, depois a gente resolve, né? Hoje está muito na moda isso, né? Livros de best-seller que estão aí, ligue-se o F, né? Daquele palavrão horroroso que as pessoas falam e gritam assim com coisa, pulmão cheio, como se dissessem, eu estou falando uma coisa muito legal. Mas não é. No meu deserto pessoal, o que eu aprendi é que a gente tem que valorizar cada pessoa que está com a gente. Porque mesmo hoje, a gente encontra muita gente que está cheio de gente em volta, mas que não tem ninguém. Porque tem um monte de gente para falar de um monte de coisa, mas que às vezes nem te conhece direito. Né? Então, o Rossandro traz uma coisa bem interessante de pessoas que passam, né, pelo deserto. Porque ele diz assim, por terem experimentado a dor, desenvolveram compaixão e empatia pelo sofrimento dos outros, não apenas de forma passiva. É aquela energia do eu sinto a sua dor, mas é uma coisa mais ativa, porque diz assim, eu quero te ajudar a minimizar a sua dor. Outro ganho fantástico dessas pessoas é o quanto elas passam a estar mais confortáveis com a intimidade, de tal modo que muitos conseguiram, depois de passar por situações pós-traumáticas, terem relacionamentos mais profundos e gratificantes, porque muitos ficam só na capa, só na superfície. Isso tem sido muito comum na atualidade.
E muitas pessoas, quando passam pelo deserto, elas se abrem. Elas são mais autênticas, mais naturais, com menos máscara, elas conseguem se posicionar de uma forma mais clara diante da vida, porque elas entendem que aquilo ali, cada um está no momento, cada um é o que é, né? Elas não têm muita necessidade de entender o que o outro vai pensar delas, né? Elas vão atuar junto ao outro com respeito, com integridade, com honestidade, mas não se preocupa tanto, né, de estar agradando ou não. Então ele diz que a mudança que é mais comum em todas essas pessoas que passam por esses eventos pós-traumáticos e que está associado a um grande crescimento é uma relação assim mais espiritual com a vida. Um encontro com o sagrado que parece, de certo modo, ali tocar os seus corações adormecidos, que leva a um nível mais profundo de suas consciências de uma maneira sem precedente. Como seres humanos, gente, Rossandro diz assim, estamos conectados a querer permanecer na nossa zona de conforto. Mas não é assim que o crescimento acontece, nem onde nossos níveis ideais de saúde e felicidade residem. Então, a gente começa a perceber que muitas vezes, né, nós vamos precisar, no deserto, nos abrir ao entendimento, reconhecer que nós somos frágeis, que há coisas das nossas vidas que nós temos domínio, mas que há coisas que a gente precisa se entregar ao Criador. E como Paulo, durante o seu deserto, que diz, Senhor, o que queres que eu faça? Assim devemos ser nós. Senhor, o que queres que eu faça? Qual o propósito da nossa existência? E que possamos, então, nesta manhã, refletirmos com alegria, tranquilidade no coração, o que dá sentido às nossas vidas. Como tem sido a nossa relação conosco mesmo? Estamos nos permitindo pausas? Estamos nos permitindo esse autoencontro? Ou estamos apenas deixando a vida nos levar, como diz lá na música do Zeca Pagodinho? É preciso que nós tomemos as rédeas das nossas existências e façamos todo o bem necessário ao outro, mas principalmente a nós mesmos, porque a gente não pode esquecer que no maior mandamento de Jesus, ele diz, amai ao próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar. E esse amor, ele começa nesse autoencontro. Muita paz para todo mundo, um beijo grandão, obrigada para todo mundo que faz companhia para a gente aqui nessas manhãs. É um presente tê-los aqui conosco. Hoje eu fiz questão, às vezes eu estou fechadinha lá que tem o blindex, hoje eu deixei a claridade entrar aqui para a gente poder estar sentindo essa energia maravilhosa. Muita paz para todo mundo, viu? Um bom dia, que Deus nos abençoe e a gente se encontra aqui na quinta-feira para a gente refletir mais nessa obra tão bacana do Rossandro Klinger, que traz tantas oportunidades, né, de nós buscarmos esse autoencontro. Um beijão grandão para todo mundo, bom dia, tá?